Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. Bem-vindos, queridos ouvintes, a uma jornada através do tempo, onde o amor verdadeiro nasce não do primeiro olhar, mas da paciência cultivada como jardim secreto. Hoje, vamos conhecer Isabel Herrera, uma jovem que descobriu que, às vezes, o destino nos oferece segundas chances quando menos esperamos. Esta é uma história sobre como o coração pode florescer mesmo nos terrenos mais áridos da obrigação, e como o amor autêntico se constrói tijolo por tijolo, silêncio por silêncio, gesto por gesto delicado. Antes de começarmos, me conta, de onde você está nos assistindo? Deixa aí nos comentários sua cidade. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like especial. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo essas histórias que tocam a alma. Ano 1834, Vila de Almenares, Castilha Ocidental. A madrugada da traição. A neblina matinal ainda beijava os ciprestes do pátio quando Dona Carmen Herrera descobriu a alcova vazia. O vestido de noiva de Esperança pendia fantasmagórico do armário de carvalho e sobre a cômoda repousava apenas um bilhete apressado, a tinta ainda úmida como lágrimas recentes. Perdoai-me, mãe, não posso ser a esposa que desejais. Meu coração já pertence a outro. Isabel, despertada pelos soluços abafados que ecoavam pelos corredores de pedra, encontrou a mãe sentada junto à janela, o papel tremendo entre dedos que conheciam apenas a firmeza. A luz dourada da aurora pintava sulcos prematuros no rosto de Carmen. E pela primeira vez, Isabel viu sua mãe não como a matriarca implacável, mas como uma mulher que acabara de perder uma filha. O casamento será amanhã, murmurou Carmen, sem erguer os olhos. Tu tomarás o lugar de tua irmã. As palavras caíram como pedras num poço profundo. Isabel sentiu o mundo girar. Ela, que sempre vivera à sombra de Esperança, que bordara os lençóis do enxoval alheio, que conhecia o duque de Vila Clara apenas através de retratos formais e conversas distantes. Mas, mãe, tu és uma Herrera. A voz de Carmen recuperou sua dureza habitual. E os Herrera honram seus compromissos. Naquela tarde, um mensageiro partiu para o palácio de Santillana. A resposta chegou ao crepúsculo, lacônica como uma sentença. Assim será, Dom Rodrigo de Santillana. Isabel passou a noite acordada, contemplando a lua que se derramava sobre as oliveiras ancestrais. Em poucos dias, deixaria para sempre aquela casa onde cada pedra guardava memórias de sua infância. Mas seria ela própria quem partiria, ou seria apenas mais uma sombra substituindo outra? O destino havia lançado os dados. Restava saber se Isabel teria coragem de reescrevê-lo. Véus e promessas vazias. A capela privada do Palácio de Santillana exalava o aroma de incenso antigo e cera derretida. Isabel caminhava pelo corredor de mármore, cada passo ecoando como um prenúncio. O vestido de Esperança, ajustado às pressas por 3 costureiras insones, roçava o chão com sussurros de seda. Dom Rodrigo de Santillana aguardava diante do altar, figura imponente vestida de negro solene, uma faixa escura no braço direito, luto pela primeira esposa que jamais conhecera vida suficiente para esquecer. Seus olhos, cor de avelã escura,
encontraram os de Isabel por um instante fugaz, e ela percebeu ali uma resignação que espelhava a sua própria. A cerimônia transcorreu em silêncios pesados, entrecortados apenas pela voz monótona do pároco. Quando chegou o momento dos votos, Isabel ouviu sua própria voz como se viesse de muito longe, prometendo fidelidade a um estranho cujo nome ainda ecoava estranho em seus lábios. Rodrigo, para amar e honrar, na alegria e na tristeza. Da galeria superior, uma menina de 8 anos observava com olhos graves demais para sua idade. Catalina, filha do primeiro casamento, vestia um vestido azul acinzentado que realçava sua palidez natural. Quando Rodrigo beijou formalmente a mão de Isabel, a criança inclinou ligeiramente a cabeça, num cumprimento que parecia mais despedida que boas-vindas. Após a cerimônia, Rodrigo se retirou para seus aposentos sem uma palavra além das necessárias. Isabel permaneceu sozinha na capela vazia, ainda com o vestido de outra mulher, contemplando o Cristo de marfim que presidia aquele altar onde acabara de prometer um amor que não sentia por um homem que não conhecia. A senhora Jacinta, ama de aves de cabelos prateados e mãos experientes, conduziu-a através de corredores que pareciam suspirar com o peso dos séculos. Vossa Excelência será instalada na Torre da Rosa, disse com cortesia glacial. Dom Rodrigo partirá para suas propriedades do norte pela manhã. Sozinha em sua nova alcova, Isabel despiu o vestido emprestado e contemplou seu reflexo no espelho veneziano. A mulher que a fitava de volta tinha os mesmos olhos castanhos, a mesma pele de marfim, mas algo fundamental havia mudado. Ela não era mais Isabel Herrera, a filha menor. Era agora a Duquesa de Vila Clara, título que pesava em seus ombros como um manto de pedra. Lá fora, o vento noturno acariciava as roseiras selvagens, sussurrando segredos que apenas os muros antigos conheciam. A Torre da Solidão. 3 semanas se passaram como folhas secas, levadas pelo vento outonal. Isabel explorava seu novo mundo com a cautela de quem pisa em terra sagrada, descobrindo a cada dia novos recantos do Palácio de Santillana. As torres góticas erguiam-se contra o céu como preces de pedra, e os pátios mouriscos guardavam ecos de civilizações que ali floresceram séculos antes. Sua janela na Torre da Rosa oferecia vista privilegiada dos jardins internos, onde fontes mouriscas sussurravam melodias esquecidas e ciprestes centenários montavam guarda silenciosa. Era ali que Isabel bordava nas manhãs nebulosas, quando o palácio ainda dormia, e ela podia fingir que aquela paz pertencia verdadeiramente a ela. A senhora Jacinta cumpria seus deveres com eficiência imaculada, mas seus olhos revelavam uma lealdade que Isabel sabia não lhe ser destinada. As refeições eram servidas na saleta íntima, pois a grande sala de jantar permanecia coberta por panos brancos, esperando o retorno de um senhor que não dava sinais de quando voltaria. Papai escreve cartas muito longas, comentou Catalina numa tarde, aproximando-se da janela onde Isabel contemplava as nuvens que se acumulavam no horizonte. A menina carregava um gato de pelagem dourada que ronronava satisfeito em seus braços. Mas nunca pergunta sobre mim. Isabel pousou a mão levemente no ombro da criança, sentindo sob os dedos a fragilidade de ossos delicados. Talvez ele não saiba as palavras certas para perguntar. A mamã sabia, murmurou Catalina, afastando-se novamente. Ela sempre sabia. Os dias escorriam com lentidão viscosa. Isabel organizou a biblioteca segundo um sistema próprio, descobrindo entre os volumes tratados de botânica e filosofia moral que revelavam a mente culta de Rodrigo. Encontrou também cadernos de música manuscrita, melodias que alguém havia composto em noites solitárias, talvez as mesmas noites que ela agora enfrentava. Numa tarde especialmente silenciosa, quando a chuva tamborilava contra as vidraças com dedos impacientes, Isabel descobriu uma porta pequena e discreta, atrás de uma estante de livros de teologia. A chave estava na fechadura, como se alguém tivesse saído há pouco e esquecido de guardá-la. Além da porta, um oratório privado. E ali, como guardiãs de segredos íntimos, as memórias de Dona Constanza esperavam em silêncio. Uma descoberta que mudaria tudo estava a apenas uma chave de distância. Os fantasmas do passado. O oratório exalava perfume de rosas secas e melancolia. Nas paredes cobertas por damasco azul, retratos de uma mulher de beleza etérea
fitavam Isabel com olhos que pareciam guardar segredos eternos. Dona Constanza de Santillana havia sido loura como trigo maduro, com pele translúcida e sorriso que irradiava bondade genuína. Sobre um pequeno escritório de jacarandá, Isabel descobriu um volume encadernado em couro verde escuro. Suas mãos tremeram ao reconhecer a caligrafia viril que já vira nas cartas que chegavam do norte. Era um diário íntimo de Rodrigo, escritos nos primeiros anos de viuvez. 15 de março de 1831. Constanza partiu há 6 meses e ainda espero ouvir seus passos no corredor. A casa respira diferente sem ela, como se as próprias pedras suspirassem de saudade. 2 de junho de 1831. Catalina chorou durante toda a noite, chamava por sua mãe no delírio da febre. Sinto-me um estranho diante da própria filha, incapaz de oferecer o consolo que ela necessita. Isabel folheava as páginas com reverência, cada linha revelando a alma ferida de um homem que amara profundamente. As palavras saltavam do papel como preces murmuradas. Como se ensina uma criança a viver sem o coração de sua mãe? Como se aprende a amar novamente quando o peito ainda sangra pela ausência? Um ruído suave a fez erguer os olhos. Catalina estava na porta, observando-a com expressão indecifrada. Encontraste o lugar secreto da mamã, disse a menina, entrando com passos cautelosos. Ela vinha aqui quando estava triste. Eu não deveria... Ela gostaria que alguém lembrasse dela, interrompeu Catalina, aproximando-se de um dos retratos. Todos fingem que ela nunca existiu. Naquela tarde, Catalina conduziu Isabel através de um corredor estreito, até uma porta lateral que dava para os jardins. Ali, numa clareira protegida por muros cobertos de era, descobriu-se um pequeno Éden abandonado. Roseiras brancas cresciam selvagens, entrelaçando-se em abraços descontrolados, exalando fragrância que embriagava os sentidos. Era o jardim particular da mamã, explicou Catalina, ajoelhando-se junto a uma roseira especialmente vigorosa. Ela dizia que as rosas brancas guardavam as orações dos que as plantavam. Isabel ajoelhou-se ao lado da menina, sentindo a terra úmida através da seda do vestido. Pela primeira vez desde que chegara ao palácio, algo dentro de seu peito se aqueceu. Não era exatamente felicidade, mas era esperança. Podemos cuidar delas juntas, sussurrou, tocando uma pétala que desabrochou entre seus dedos como seda viva. Catalina a fitou com olhos que brilhavam úmidos. Você ficará? A pergunta ecoou entre as rosas selvagens, carregada de uma vulnerabilidade que fez o coração de Isabel sangrar de ternura. A febre e a revelação. A tempestade chegou numa quarta-feira de outubro, trazendo ventos que uivavam através das torres como almas penadas. Durante 3 dias, a chuva açoitou as janelas do palácio, e Isabel descobriu que até as pedras antigas podiam estremecer quando a natureza desencadeava sua fúria. Foi na segunda noite da tormenta que os gritos de Catalina cortaram o silêncio dos corredores. Isabel correu descalça pelos pisos de mármore gelado, encontrando a menina em delírio, o rostinho corado pela febre que queimava sua pele delicada como pergaminho. Não posso deixá-la morrer também, balbuciou senhora Jacinta, as mãos trêmulas enquanto tentava aplicar compressas úmidas. Dom Rodrigo jamais me perdoaria. Isabel afastou-se da enfermeira que choramingava inútil nos cantos e assumiu os cuidados com determinação que não sabia possuir. Nas gavetas de seu antigo quarto, guardara ervas medicinais que aprendera a usar com sua aia camponesa, conhecimentos humildes que agora se revelavam preciosos. Preparou decoções de sabugueiro e malva, banhou o corpo ardente de Catalina com água perfumada de lavanda, cantou canções de ninar castelhanas que sua própria mãe jamais lhe cantara. Durante horas intermináveis, permaneceu ao lado da cama, vigiando cada respiração laboriosa, cada gemido que escapava dos lábios ressecados. Madre mia, murmurou Catalina no auge do delírio, seus dedos pequenos agarrando-se à mão de Isabel como âncora em tempestade. Nu me dejes sola. As palavras atravessaram o peito de Isabel como lâminas afiadas. A menina a chamava de mãe, não por confusão, mas por necessidade desesperada de ter alguém que a amasse incondicionalmente. Na madrugada do 3º dia, quando a febre finalmente cedeu e Catalina adormeceu em sono reparador, Isabel permaneceu sentada junto à cama, cantarolando baixinho uma melodia que sua aia lhe ensinara,
sobre mães que vigiam os sonhos de seus filhos. Foi assim que Rodrigo as encontrou. Isabel curvada sobre a cama, uma mão pousada na testa já fresca de Catalina, a voz rouca sussurrando palavras de proteção. Ele permaneceu na porta por longos minutos, observando a cena que jamais esperara presenciar. "Excelência", murmurou Isabel ao percebê-lo tentando se levantar. "Não", disse ele suavemente, aproximando-se da cama onde sua filha dormia tranquila pela primeira vez em dias. "Não se levante." Seus olhos, quando encontraram os de Isabel, carregavam uma gratidão que dispensava palavras. E pela primeira vez, desde que se conheceram, ela viu neles algo além de cortesia resignada. Havia reconhecimento e o início frágil de algo que ainda não ousava chamar de amor. Harmonias inesperadas. O sarau musical foi ideia do conde de Penhafiel, primo de Rodrigo e homem dado a excessos sociais que contrastavam com a natureza reservada do duque. "Precisas apresentar tua esposa à sociedade", argumentara numa carta perfumada que chegara com o correio matinal. Os rumores crescem quando há silêncio. Isabel sentiu o estômago contrair-se quando Rodrigo lhe comunicou o evento durante o jantar. 3 meses haviam se passado desde o casamento e ela ainda se sentia como intrusa em sua própria casa. "Não sei se tenho habilidades suficientes para entreter a nobreza local", confessou, os dedos brincando nervosamente com a corrente de pérolas que Catalina lhe emprestara. "Sabes tocar piano?", perguntou Rodrigo, erguendo os olhos da sopa de castanhas. "Um pouco. Minha aia me ensinou algumas peças simples. Então tocarás para nós." Não era um pedido, mas tampouco soava como ordem. Havia algo diferente na voz de Rodrigo desde a noite da febre de Catalina, uma suavidade que não existira antes. A noite do sarau chegou envolta em aromas de madressilva e promessas de chuva. Os convidados começaram a chegar ao entardecer. A condessa de Penhafiel com sua filha Soledad, cujos olhos calculistas examinavam cada detalhe do palácio. Dom Alfonso de Medina, jovem libertino que colecia escândalos como outros colecionam livros. Várias damas da sociedade local, todas curiosas para conhecer a enigmática segunda esposa do duque. Isabel vestira um traje de veludo azul noite que pertencera à primeira duquesa. Senhora Jacinta lhe oferecera com hesitação, como se cedesse uma relíquia sagrada. As pérolas no pescoço de Isabel eram as mesmas que Constanza usara em seu primeiro baile. E por um momento, ela se sentiu habitada pelo fantasma da antecessora. "Que jovem encantadora", comentou a condessa de Penhafiel, examinando Isabel como comerciante avalia tecidos. "Embora seja interessante como certas substituições se tornam tão convenientes." O comentário cortou o ar como lâmina afiada. Conversas cessaram, olhares se desviaram e Isabel sentiu o rubor subir-lhe às faces. Mas antes que pudesse responder, a voz grave de Rodrigo se fez ouvir. "Minha esposa nos abençoará com música esta noite." Isabela se Fordes tão gentil, suas pernas tremeram quando se dirigiu ao piano de cauda que dominava o salão principal. As teclas de marfim pareciam frias sob seus dedos e por um instante terrível, sua mente ficou completamente vazia. Então, do fundo de suas memórias, emergiu uma melodia simples que sua aia lhe ensinara, uma balada popular sobre uma pastora que conquista o coração de um príncipe, não pela beleza, mas pela pureza de sua canção. Sua voz, inicialmente trêmula, ganhou força e doçura à medida que a canção fluía. As palavras falavam de amor paciente, de corações que aprendem a se conhecer através de gestos humildes, de felicidade construída tijolo por tijolo, dia por dia. Quando a última nota se desvaneceu no silêncio, os aplausos ecoaram pelo salão. Mas Isabel só tinha olhos para Rodrigo, que a fitava com expressão que jamais vira antes. "Outra canção, se vos apraz", pediu ele suavemente. E naquele momento, Isabel compreendeu que algo fundamental havia se transformado entre eles. O retorno da sombra. Outubro trouxe chuvas precoces e uma carta que mudaria tudo novamente. Isabel a encontrou sobre sua cômoda numa manhã nublada, o lacre já partido. Senhora Jacinta a havia aberto por hábito, como fazia com toda a correspondência endereçada à família ducal. "Minha querida irmã", dizia a caligrafia familiar de Esperança, "perdoa minha covardia, mas preciso de tua ajuda. Encontro-me numa situação delicada e não tenho para onde me voltar.
As mãos de Isabel tremeram enquanto lia as linhas seguintes. Esperança estava grávida, abandonada pelo músico italiano que prometera levá-la para Nápoles e refugiava-se numa hospedaria sórdida nos arredores de Salamanca. A carta transbordava arrependimento e súplicas por compaixão. Sei que não mereço tua bondade depois do mal que te causei, mas és minha única família verdadeira. Mãe recusou-se a me receber e entendo sua decepção. Mas tu, Isabel, tu sempre foste diferente. Isabel passou a manhã inteira caminhando pelos jardins, a carta dobrada em seu punho fechado. Como poderia negar ajuda à irmã, mesmo depois da traição? Como poderia ignorar uma criança inocente que crescia no ventre de Esperança? Mas havia outro parágrafo na carta que a inquietava profundamente. Soube, por conhecidos, que te casaste em meu lugar com Dom Rodrigo. Espero que sejas feliz, querida irmã, mas devo confessar-te algo que pode mudar tudo. Antes de fugir, eu já havia escrito uma carta ao Duque, confessando que não poderia amá-lo jamais. Se essa carta chegou às suas mãos, nosso casamento pode ter sido celebrado sob falsas premissas. Isabel encostou-se ao tronco de uma oliveira centenária, sentindo o mundo girar à sua volta. Se Rodrigo soubesse desde o início que Esperança não o amava, por que aceitara a substituição? Por conveniência? Por orgulho ferido? Ou haveria algo mais complexo em jogo? Naquela tarde, uma segunda carta chegou ao palácio, esta dirigida diretamente a Rodrigo. Isabel observou através da janela de sua torre como ele a lia no pátio principal, seu rosto transformando-se numa máscara impenetrável. Quando terminou a leitura, permaneceu imóvel por longos minutos, a folha tremulando levemente em suas mãos. Ao jantar, ele estava mais silencioso que de costume. Catalina, sensível às nuances do humor paterno, comeu em silêncio, lançando olhares preocupados entre o pai e Isabel. Recebi notícias de tua irmã, disse Rodrigo finalmente, sua voz cuidadosamente controlada. Ela solicita uma audiência. Isabel pousou o garfo, o apetite desvanecendo-se instantaneamente. E o que respondestes? Que a receberei amanhã à tarde, em caráter privado. As palavras pareciam carregadas de significados ocultos. Isabel pressentiu que a conversa entre Rodrigo e Esperança poderia abalar os frágeis alicerces da vida que construíra no palácio. A sombra do passado voltara para cobrar seu preço, e Isabel não sabia se sua felicidade nascente sobreviveria ao confronto. Irmãs na encruzilhada. A casa de campo onde Dona Carmen instalara secretamente Esperança localizava-se numa colina coberta de castanheiros, a 3 léguas do palácio. Isabel decidiu visitá-la antes do encontro marcado com Rodrigo. Precisava compreender as intenções da irmã antes que fosse tarde demais. Encontrou Esperança sentada junto à janela de um salão modestamente mobiliado, as mãos pousadas sobre o ventre, que começava a arredondar-se sob o vestido simples de lã azul. 5 meses de gravidez haviam suavizado suas feições, mas seus olhos conservavam o mesmo brilho inquieto que Isabel recordava da infância. Isabela, murmurou Esperança, levantando-se com alguma dificuldade. Sabias que virias. Precisava ver-te antes que causasses mais danos. As palavras saíram mais ásperas do que Isabel pretendia. Esperança sorriu com amargura, reconhecendo na irmã menor uma firmeza que antes não existira. Mudaste, observou, convidando-a a sentar-se numa poltrona forrada de brocado desbotado. Há algo diferente em ti. Algo que nunca vi quando vivíamos sob o teto materno. A responsabilidade muda as pessoas, respondeu Isabel estudando o rosto da irmã. Assim como a maternidade deve mudar-te. Sempre desprezei a ideia de tornar-me mãe. Achava que seria uma prisão dourada, mais uma cadeia a me prender. Esperança acariciou distraída o ventre. Mas este pequeno não teve escolha em ser concebido. Merece uma oportunidade de vida digna. Durante a hora seguinte, as irmãs conversaram com franqueza, que nunca haviam compartilhado antes. Esperança confessou que sempre fugira das responsabilidades, que se apaixonara pela ideia do amor romântico sem compreender o peso dos compromissos reais. Quando Giovanni me abandonou numa hospedaria miserável, compreendi finalmente o preço da imprudência, admitiu com lágrimas nos olhos. Eu destruí minha vida por um sonho tolo. E agora queres destruir a minha também? Perguntou Isabel diretamente. Não, exclamou Esperança com veemência. Vim aqui para te alertar, não para te prejudicar.
Dom Rodrigo recebeu minha carta de despedida na véspera do casamento original. Se ele te desposou sabendo que eu não o amava, talvez... Talvez o quê? Que meu casamento seja uma farsa? Ou talvez, disse uma voz infantil da porta, papai tenha se casado contigo porque te achava diferente. Ambas as mulheres se voltaram surpresas. Catalina estava na soleira, vestida com um capote simples que a fazia parecer ainda mais jovem. Seus olhos graves se fixaram em Esperança com curiosidade pura. Tu te pareces com a nova mamã, mas não sorris igual, observou a menina, aproximando-se sem medo. Por que tens os olhos tristes se vais ter um bebê? Esperança fitou a criança com expressão comovida. Porque às vezes fazemos escolhas erradas, pequena, e então precisamos viver com as consequências. Catalina assentiu com seriedade desconcertante para sua idade. A mamã Constanza me dizia que Deus sempre dá novas oportunidades para quem pede perdão de verdade. As palavras inocentes da criança ecoaram no silêncio, carregadas de uma sabedoria que fez ambas as mulheres compreenderem que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Intrigas e serpentes. A condessa de Peñafiel possuía o talento peculiar de transformar salões elegantes em ninhos de víboras com apenas algumas palavras sussurradas no ouvido certo. 3 dias após o sarau musical, rumores já se espalhavam pelas casas senhoriais da região como óleo derramado sobre seda. É verdade que a irmã fugitiva voltou? Perguntou Dona Mercedes de Vila Franca durante o chá vespertino na residência da condessa. Ouvi dizer que está numa situação delicada, mais delicada do que se imagina, respondeu a condessa, ajeitando o leque de sândalo com gesto teatral. Uma jovem grávida, abandonada pelo amante, buscando refúgio na caridade de quem usurpou seu lugar. Há algo quase shakespeariano na situação. Soledade Peñafiel, filha única da condessa e jovem de 22 anos, com ambições matrimoniais claras como cristal, inclinou-se na conversa com interesse aguçado. Mamá, não acreditais que poderia haver irregularidades na união do duque? Minha querida menina, murmurou a condessa, quando um casamento é arranjado às pressas, com substituição de noivas e tanta discrição, sempre há perguntas que permanecem sem resposta adequada. Os rumores ganharam vida própria, alimentados por fragmentos de verdade e torrentes de especulação maliciosa. Falava-se de cartas secretas, de contratos matrimoniais questionáveis, de uma investigação canônica que poderia anular a união entre Isabel e Rodrigo. Dom Sebastião de Valdés, pároco auxiliar da Igreja Matriz e homem conhecido por sua flexibilidade moral em questões que envolvessem patronos generosos, encontrou-se casualmente com a condessa após a missa dominical. Vossa Excelência, tomei a liberdade de enviar algumas indagações discretas ao Cabildo Eclesiástico de Salamanca, sussurrou, seus olhos pequenos brilhando com malícia. Questões sobre a validade de determinados sacramentos celebrados sob circunstâncias inusitadas. A condessa sorriu como gata que descobrira um ninho de ratos. Há anos planejava casar Soledad com um título ducal, e a situação de Rodrigo apresentava oportunidades que não podiam ser desperdiçadas. Sois muito zeloso pelos sagrados sacramentos, padre, respondeu com doçura venenosa. A Igreja Católica valoriza homens de vossa consciência. Enquanto isso, no palácio de Santilana, Isabel começara a perceber mudanças sutis no comportamento dos criados. Conversas cessavam quando ela se aproximava, olhares se desviavam, e até mesmo senhora Jacinta parecia mais reservada que de costume. Foi Catalina quem lhe trouxe a primeira confirmação dos rumores. Isabel, disse a menina numa tarde enquanto bordavam juntas na Torre da Rosa, por que as pessoas na vila dizem que tu não és realmente minha nova mamã? O bordado escorregou das mãos de Isabel. Quem disse isso? A filha do padeiro. Ela disse que ouviu a mãe comentar que talvez tu tenhas que ir embora logo. Isabel abraçou a menina, sentindo o coração acelerar com um medo que não experimentava desde a infância. Não por si mesma, mas pela criança que começara a amar como filha própria. Não irei a lugar algum, prometeu, beijando os cabelos sedosos de Catalina. Não enquanto precisares de mim. Mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, Isabel pressentiu que forças além de seu controle já se movimentavam para decidir seu destino. O Tribunal da Verdade.
A comissão eclesiástica chegou numa manhã de novembro, envolta em névoa densa, como se os próprios céus quisessem ocultar a gravidade do momento. 3 homens de batina preta desceram da carruagem oficial. O cônego Dom Fernando de Alcântara, de 60 anos e reputação imaculada. O padre José Maria de Herrera, canonista versado em questões matrimoniais. E o jovem escrivão Frei Miguel, cujos dedos ágeis registrariam cada palavra pronunciada. Isabel os aguardava no salão principal, vestida de negro simples como viúva humilde, seguindo o conselho sussurrado por senhora Jacinta na véspera. A modéstia desarma mais que a elegância, minha senhora. Dona Isabel de Santillana, disse o cônego com voz solene, fostes convocada para esclarecer questões referentes à validade de vosso matrimônio com Dom Rodrigo de Santillana, duque de Vila Clara. Estou às ordens de vossas excelências, respondeu Isabel, as mãos entrelaçadas no colo, para disfarçar o tremor. Durante 3 horas, os homens da igreja a submeteram a interrogatório minucioso. Queriam saber detalhes íntimos que faziam suas faces corar, se o casamento fora consumado, se havia coerção por parte da família, se conhecia as intenções prévias de sua irmã Esperança. É verdade que vossa irmã escreveu carta a Dom Rodrigo, confessando não poder amá-lo? Perguntou o canonista, consultando papéis que trouxera numa pasta de couro. Acredito que sim, admitiu Isabel com honestidade que surpreendeu os investigadores. Mas eu não fui consultada sobre tal correspondência. E fostes forçada ao matrimônio? Isabel ergueu o queixo com dignidade que sua mãe jamais lhe ensinara, mas que brotava de algum lugar profundo de sua alma. Fui criada para honrar os compromissos de minha família. Nenhuma força física foi empregada contra mim, mas houve pressão moral, houve expectativas, assim como há expectativas sobre todas as filhas de boa família. O momento mais dramático chegou quando o cônego indagou sobre a consumação do casamento. Isabel sentiu o rubor subir-lhe às faces, mas respondeu com serenidade que deixou os eclesiásticos impressionados. Meu esposo cumpriu todos os deveres matrimoniais. Nosso leito conjugal foi abençoado pelos sacramentos da Santa Igreja. Foi então que a porta se abriu com estrondo, e uma voz infantil cortou o silêncio carregado. Por que estão fazendo minha nova mamã chorar? Catalina irrompeu no salão vestida com seu melhor vestido azul, os olhos brilhando de indignação. Atrás dela, Rodrigo apareceu como sombra protetora, trazendo nas mãos uma pasta de documentos. Perdoai a interrupção, vossas excelências, disse o duque com voz controlada, mas minha filha tem razão em defender sua mãe. A palavra ecoou pelo salão como sino tocando. Mãe, não madrasta, não segunda esposa. Mãe. Catalina correu para Isabel, abraçando-se a ela com força que dispensava explicações. Ela cuida de mim quando estou doente, canta para mim à noite, ensina-me a bordar. Se isso não é ser mãe, então não sei o que é. O cônego tossiu, claramente desconfortável com a demonstração emocional. Dom Rodrigo, trouxestes documentação adicional? Sim, cartas de minha falecida esposa, que em seus últimos dias expressava o desejo de que eu encontrasse alguém bondoso para cuidar de Catalina. Declarações de testemunhas presentes no casamento. E isto retirou da pasta um documento selado. Uma confissão voluntária que redigi ontem. Entregou o papel ao canonista, que o leu em silêncio crescente. Quando terminou, ergueu os olhos com expressão transformada. Confirma aqui que recebestes a carta de Dona Esperança antes do casamento original, e que mesmo assim aceitastes desposar Dona Isabel. Confirmo, a carta de Esperança apenas selou uma decisão que eu já havia tomado. Preferia uma esposa relutante, mas honesta a uma que viesse a mim por obrigação fingindo amor que não sentia. Isabel o fitou com surpresa. Jamais imaginara que Rodrigo tivesse motivos tão complexos para aceitar a substituição. E por que escolhestes especificamente Dona Isabel? Rodrigo olhou para Isabel com expressão que fez seu coração acelerar, porque durante os preparativos do casamento original, observei-a cuidando dos detalhes que a irmã negligenciava. Vi sua bondade com os criados, sua paciência com as costureiras, sua devoção silenciosa à família. Compreendi que era Isabel quem possuía as qualidades que eu buscava numa esposa. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo scratching da pena do escrivão registrando as palavras finais. Muito bem, disse o cônego finalmente. Esta investigação está encerrada.
O matrimônio é válido perante Deus e a Santa Igreja. Mas enquanto os eclesiásticos guardavam seus documentos, Isabel percebia que a verdadeira revelação não estava nos papéis oficiais, mas no olhar de Rodrigo, um olhar que finalmente admitia o que ambos vinham tentando negar. O Jardim do Perdão. A investigação canônica se encerrara, os rumores foram silenciados, mas algo fundamental havia mudado entre Isabel e Rodrigo. Eles se moviam pela casa com nova consciência um do outro, como se a verdade pronunciada diante dos eclesiásticos tivesse quebrado uma barreira invisível que os separava. 3 dias após a partida da comissão, Rodrigo encontrou Isabel no jardim secreto de Constanza, ajoelhada entre as roseiras que haviam florescido exuberantemente sob seus cuidados. O outono pintara as folhas de dourado e carmesim, e o ar carregava a fragrância melancólica das últimas rosas da temporada. "E Isabel", disse ele suavemente, aproximando-se com passos que faziam as folhas secas sussurrarem. Ela ergueu os olhos, ainda com as mãos enluvadas de terra. "Rodrigo, não vos esperava aqui. Este lugar costumava evitá-lo. Constanza o amava demais, e após sua partida, vir aqui era como reabrir uma ferida que custava a cicatrizar." Isabel se levantou, limpando as mãos no avental. Devia ter perguntado permissão antes de... Não. Ele se aproximou mais, o olhar percorrendo as roseiras cuidadosamente podadas, os canteiros organizados, a pequena fonte que voltara a funcionar. "Fizeste este lugar renascer. Constanza ficaria feliz em saber que alguém amou seu jardim tanto quanto ela." Caminharam lado a lado pelos caminhos de pedra, o silêncio cômodo entre eles, pontilhado apenas pelo murmúrio da água e o canto distante de um sabiá. Quando chegaram ao banco de mármore branco, onde Constanza costumava sentar-se para ler, Rodrigo parou. "Durante a investigação, quando falei diante dos homens da igreja, disse coisas que deveria ter te dito há muito tempo." Isabel sentiu o coração acelerar. "Rodrigo, deixa-me falar, por favor." Ele se voltou para encará-la completamente. "Quando acordei na manhã seguinte à fuga de Esperança, meu primeiro pensamento não foi de decepção ou raiva, foi de alívio. Alívio por não ter que fingir afeição por alguém que claramente me desprezava. Ela não vos desprezava. Esperança simplesmente... Esperança vivia num mundo de fantasias românticas, onde eu era apenas um título conveniente." Rodrigo balançou a cabeça. "Mas tu foste diferente desde o primeiro momento. Durante os preparativos, observei-te cuidando de cada detalhe, como se o casamento fosse teu próprio sonho. Vi-te consolando as criadas quando se atrasavam com o bordado, defendendo o cozinheiro quando minha futura sogra criticava o cardápio, tratando cada pessoa com gentileza genuína." Isabel sentiu lágrimas picar em seus olhos. "Eu apenas tentava ajudar. E foi assim que compreendi que tipo de mulher eu realmente queria ao meu lado. Não alguém que viesse a mim por obrigação familiar ou atração pelo título, mas alguém que trouxesse bondade verdadeira para minha casa." Eles haviam se aproximado sem perceber. Rodrigo estendeu a mão, tocando levemente o rosto de Isabel. "Quando te vi cuidando de Catalina durante a febre, cantando para ela como se fosse tua própria filha, soube que minha escolha havia sido acertada." "Rodrigo", sussurrou Isabel, cobrindo a mão dele com a sua. Sei que nosso casamento começou como arranjo de conveniência. Sei que não me amavas quando pronunciaste os votos. Mas aprendi", disse ela com voz trêmula. "Aprendi a amar tua bondade silenciosa, tua dedicação à família, o modo como cuidas de todos que dependem de ti. Aprendi a amar o homem que és, não apenas o duque que representas." O beijo que se seguiu foi suave como pétalas de rosa, doce como mel silvestre e carregado de todo o amor que haviam construído pacientemente, gesto por gesto, dia por dia. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. "Perdoa-me por ter demorado tanto a dizer estas palavras", murmurou Rodrigo, encostando a testa na dela. "Não há nada a perdoar. O amor verdadeiro não tem pressa. Cresce no tempo certo, como as rosas que florescem quando a terra está pronta." Acima deles, os galhos da cerejeira que começava a mostrar seus primeiros botões sussurravam promessas de primaveras futuras, testemunhas silenciosas de um amor que finalmente ousava declarar-se. A despedida da sombra. A carta chegou numa manhã gelada de dezembro, trazida por um mensageiro que tremeu de frio durante toda a entrega.
Isabel a leu junto à lareira de sua torre, onde as chamas dançavam projetando sombras douradas nas paredes de pedra. Querida irmã, escrevia Esperança com caligrafia mais firme que da última vez, meu filho nasceu na semana passada, um menino saudável que recebeu o nome de Gabriel. O parto foi difícil, mas tanto eu quanto a criança nos recuperamos bem sob os cuidados das irmãs do convento. Isabel sorriu involuntariamente. Esperança sempre fora dramática, mas havia algo diferente no tom desta carta, menos autocomiseração e mais paz. Peço-te um último encontro antes que eu tome uma decisão que mudará minha vida para sempre. Há coisas que preciso dizer-te e um pedido que apenas tu podes conceder. Na tarde seguinte, Isabel cavalgou até a casa de campo acompanhada por Catalina, que insistira em conhecer o bebê. Encontraram Esperança sentada junto à janela, embalando um recém-nascido de cabelos escuros e faces rosadas. A maternidade havia suavizado ainda mais seus traços, conferindo-lhe uma serenidade que Isabel jamais vira antes. Isabel, disse Esperança, erguendo-se com cuidado. Catalina, que menina linda te tornaste. A criança se aproximou sem timidez, observando o bebê com fascínio. Posso tocá-lo? Claro, pequena. Ele se chama Gabriel. Enquanto Catalina fazia carícias delicadas no rosto do recém-nascido, as irmãs se sentaram uma diante da outra. Isabel notou que Esperança usava um vestido simples de lã marrom, muito diferente dos trajes elaborados que preferia no passado. Mudaste, observou Isabel. A maternidade muda todas as mulheres. Mas em mim, creio que operou uma transformação mais profunda. Esperança olhou para o filho com ternura infinita. Pela primeira vez na vida, amo alguém mais que a mim mesma. E o pai da criança? Giovanni partiu definitivamente para a Itália. Deixou-me uma quantia em dinheiro e uma carta pedindo perdão, mas ambas sabemos que jamais voltará. Esperança não parecia amargurada. Talvez seja melhor assim, ele nunca quis ser pai, e Gabriel merece alguém que o ame incondicionalmente. E o que farás agora? Esperança respirou fundo antes de responder. As irmãs do convento de Santa Clara, em Salamanca, ofereceram-me um lugar entre elas, não como freira, ainda não me sinto digna de tal vocação, mas como postulante, cuidando das crianças órfãs que o convento abriga. Isabel sentiu uma pontada de surpresa. Esperança, tens certeza? Pela primeira vez na vida tenho absoluta certeza de algo. Os olhos de Esperança brilharam com determinação tranquila. Durante estes meses de solidão e reflexão, compreendi que sempre busquei a felicidade nos lugares errados. Procurava paixão, aventura, emoções intensas, mas a verdadeira paz está em servir aos outros, em encontrar propósito além de nossas próprias necessidades. E Gabriel? Viverá comigo no convento até completar 7 anos, quando então espero que aceites cuidar dele como fizeste com Catalina. A proposta deixou Isabel momentaneamente sem palavras. Esperança continuou. Sei que é muito pedir, mas Gabriel é sangue do nosso sangue. E tu tens o dom de transformar casas em lares, de amar crianças como se fossem tuas próprias. Rodrigo já demonstrou ser pai generoso, e Catalina ganharia um irmão. Isabel estendeu os braços e Esperança lhe entregou o bebê. Gabriel a fitou com olhinhos escuros e curiosos, uma das mãozinhas pequenas agarrando-se ao dedo de Isabel. É claro que sim, sussurrou Isabel beijando a testa morna do sobrinho. É claro que cuidarei dele. Há mais uma coisa, disse Esperança, retirando um papel dobrado do corpete. Redigi uma declaração formal, renunciando a qualquer pretensão legal sobre o título ducal ou os bens da família Santillana. É o mínimo que posso fazer para reparar o mal que causei. As irmãs se abraçaram pela primeira vez desde a infância, e Isabel sentiu que finalmente se reconciliara não apenas com Esperança, mas com o próprio passado. Serás feliz? Perguntou Isabel quando se separaram. Já sou feliz, respondeu Esperança com um sorriso sereno. Pela primeira vez na vida, sei exatamente onde pertenço. Do lado de fora, os primeiros flocos de neve começaram a cair, brancos e puros como promessas de novos começos. O renascimento do amor. 1 ano havia se passado desde aquele casamento sombrio numa manhã de neblina, mas o palácio que se preparava para a cerimônia de renovação dos votos irradiava alegria como o sol depois da tempestade. Isabel observava os preparativos da janela de sua torre, uma mão pousada no ventre, que começava a arredondar-se com a vida que crescia dentro dela.
6 meses de gravidez haviam conferido à sua pele um brilho dourado, e seus olhos castanhos resplandeciam com felicidade que dispensava artifícios. Rodrigo insistira na segunda cerimônia não por questões legais, mas como celebração pública do amor que haviam construído tijolo por tijolo, silêncio por silêncio. Isabel, disse Catalina entrando no quarto com um buquê de rosas brancas do jardim secreto. Papai disse que estas flores devem fazer parte da cerimônia porque foram as primeiras que vocês cuidaram juntos. A menina, agora com 9 anos, desenvolvera uma maturidade doce que a fazia parecer uma pequena dama. O vestido de seda azul clara realçava seus olhos cinzentos e uma tira de pérolas enfeitava seus cabelos castanhos, cuidadosamente escovados. "Estás nervosa?" perguntou Catalina, sentando-se na cama ao lado de Isabel. "Um pouco", admitiu Isabel, ajeitando as pregas do vestido de veludo marfim que mandara fazer especialmente para a ocasião. Era mais simples que o vestido de Esperança que usara no primeiro casamento, mas infinitamente mais belo porque havia sido escolhido com amor. Mamã Constanza me disse uma vez antes de morrer que os casamentos mais bonitos são aqueles onde as pessoas já se conhecem de verdade, comentou Catalina com seriedade que tocou o coração de Isabel. Ela era muito sábia. E ela também me disse que eu saberia quando papai encontrasse alguém especial, porque ele voltaria a sorrir de verdade. Catalina segurou a mão de Isabel. Ele sorri muito agora. O salão principal havia sido transformado numa capela improvisada, decorado com ramos de alecrim e rosas brancas. Velas de cera de abelha projetavam luz dourada sobre os convidados que começavam a chegar. Toda a nobreza regional, incluindo a condessa de Peñafiel, que viera por obrigação social, mas cujos olhos revelavam um respeito grudgement, que antes não existia. Quando Isabel desceu a escadaria de mármore, o murmúrio admirativo dos presentes fez suas faces corarem. Mas seus olhos buscaram apenas Rodrigo, que a aguardava diante do altar improvisado, vestido com sua melhor libré azul escura, uma rosa branca na lapela. O padre oficiante desta vez foi o cônego Dom Fernando de Alcântara, que aceitara o convite como forma de selar definitivamente a legitimidade da união. Mas a cerimônia em si foi íntima e pessoal, com votos que os próprios noivos haviam escrito. "Isabel", disse Rodrigo com voz que tremia de emoção, "quando te conheci, eu era um homem que havia esquecido como sorrir. Trouxeste luz para os cantos escuros de minha alma, calor para os corredores frios de minha casa e amor para o coração de minha filha. Prometo amar-te não apenas nos dias de alegria, mas principalmente nos momentos difíceis, quando precisares de alguém que acredite em ti mais que tu mesma." Isabel secou as lágrimas antes de responder. "Rodrigo, ensinas-me que o amor verdadeiro não é a paixão que consome, mas a chama que aquece sem destruir. Prometo ser tua companheira, não apenas nos momentos de glória, mas principalmente nos instantes silenciosos onde a vida real acontece, nas manhãs tranquilas, nas noites de chuva, nos pequenos milagres que apenas 2 corações unidos podem enxergar." Quando se beijaram ao final da cerimônia, o aplauso dos convidados ecoou pelas abóbadas góticas do palácio. Mas Isabel só tinha consciência das mãos de Rodrigo em seu rosto, da criança que dançava em seu ventre, como se aplaudisse também, e de Catalina, que corria para abraçá-los com riso cristalino. O banquete que se seguiu prolongou-se até o anoitecer, com músicos que tocaram as canções favoritas de Isabel e Rodrigo. Quando chegou o momento do retrato oficial, o pintor os posicionou junto ao piano. Isabel sentada ao instrumento com Catalina ao seu lado, ambas sorrindo genuinamente, enquanto Rodrigo permanecia em pé, uma mão no ombro da esposa, outra na cabeça da filha. "Este retrato ficará na galeria dos ancestrais", disse Rodrigo mais tarde, quando finalmente ficaram sozinhos, "para que as gerações futuras saibam que nem todos os casamentos nobres foram arranjos frios." Naquela noite, enquanto a lua cheia banhava os jardins de prata, Isabel adormeceu nos braços de Rodrigo, sabendo que havia encontrado não apenas um marido, mas um lar verdadeiro para sua alma. O Jardim da Eternidade, 7 anos depois, primavera de 1841. O jardim secreto explodira numa sinfonia de cores e aromas que fazia Isabel recordar-se da primeira vez que ali pusera os pés,
quando ainda era uma jovem assustada, tentando encontrar seu lugar num palácio de estranhos. Agora, aos 26 anos, ela caminhava pelos mesmos caminhos de pedra, com a segurança de quem finalmente encontrara seu verdadeiro lar. "Mamã, o Gabriel está tentando comer as rosas outra vez!" gritou Beatriz, correndo entre os canteiros com seus 3 anos de energia inesgotável. Seus cabelos castanho-dourados voavam ao vento como fitas de seda, e seus olhos, réplica exata dos de Isabel, brilhavam com travessura pura. Isabel riu, dirigindo-se rapidamente para onde Gabriel, agora com 7 anos e oficial pupilo da família, tentava efetivamente mastigar uma pétala com expressão de cientista curioso. Alejandro, de 5 anos, e já demonstrando a seriedade ponderada do pai, observava o irmão mais novo com reprovação divertida. "Gabriel", disse Isabel suavemente, retirando a flor da boca do menino, "as rosas são para admirar e cheirar, não para comer. Mas elas cheiram tão bem que devem ter gosto bom também", argumentou Gabriel com lógica infantil impecável. Do outro lado do jardim, Catalina, agora uma jovem de 15 anos de beleza delicada e inteligência afiada, ria enquanto arranjava um buquê para levar a Madrid, onde estudava com tutores particulares, mas retornava regularmente para as férias. "Quando eu tinha a idade do Gabriel, também tentei comer flores", confessou ela, aproximando-se do grupo. "Mamã Constanza me disse que as rosas guardam seus segredos para quem tem paciência de apenas contemplá-las." Isabel observou os 4 filhos, 3 de sangue, 1 do coração, mas todos igualmente amados, e sentiu uma plenitude que jamais imaginara possível. Cada criança trouxera dons únicos para a família. Catalina com sua sabedoria precoce, Alejandro com sua bondade paternal, Beatriz com sua alegria contagiante, Gabriel com sua curiosidade insaciável. "Onde está papai?" perguntou Alejandro, notando a ausência paterna. "Nas estrebarias examinando a égua que está para dar cria", respondeu Isabel. "Mas deve chegar logo para o almoço." Como se invocado pelas palavras, Rodrigo apareceu no arco de entrada do jardim, ainda tirando as luvas de montaria. Aos 35 anos, alguns fios prateados enfeitavam suas têmporas, mas seus olhos conservavam o mesmo calor que Isabel aprendera a amar. "A família completa no lugar mais belo do palácio", observou ele, beijando a esposa antes de abraçar cada uma das crianças. "Há alguma coisa mais perfeita neste mundo?" "Comida", declarou Gabriel prontamente, provocando gargalhadas gerais. Enquanto caminhavam para o palácio, as crianças correndo à frente, Catalina e Isabel lado a lado, Rodrigo fechando a marcha com um sorriso paternal, Isabel refletiu sobre a jornada que os trouxera até ali. Dona Carmen morrera 2 anos antes, mas não antes de pedir perdão a Isabel em seu leito de morte, admitindo que sempre soubera que a filha mais nova possuía qualidades que Esperança jamais desenvolveria. "Perdoa uma mãe tola que demorou tanto para enxergar o coração dourado que criou", sussurrara com suas últimas forças. De Esperança chegavam cartas regulares do convento de Santa Clara, onde se tornara irmã leiga respeitada por sua dedicação às crianças órfãs. Encontrara a verdadeira vocação cuidando de pequenos abandonados, e suas missivas transbordavam uma paz que jamais demonstrara quando vivia no mundo secular. A condessa de Penhafiel perdera prestígio após um escândalo financeiro envolvendo seu falecido marido, e Soledad acabara casando-se com um comerciante rico, mas sem título. A malícia que um dia tentara separar Isabel de Rodrigo se dissolvera na irrelevância do tempo. "Em que pensas?" perguntou Rodrigo, percebendo o silêncio contemplativo da esposa. "Em como a vida nos surpreende", respondeu Isabel, entrelaçando seus dedos com os dele. "Quando entrei pela primeira vez neste palácio, sentia-me uma intrusa tentando ocupar o lugar de outra pessoa. Agora sei que não vim ocupar o lugar de ninguém. Vim criar meu próprio lugar, nosso próprio lugar." Rodrigo parou, virando-se para fitá-la, com a intensidade que ainda fazia seu coração acelerar. "Sabes o que mais me impressiona em ti?" "O quê?" "Que conseguiste transformar uma casa assombrada por fantasmas do passado num lar cheio de vida e futuro. Não por apagar as memórias antigas, mas por criar memórias novas tão belas que iluminaram até as sombras mais escuras. Do salão principal chegavam os risos das crianças e o tilintar da louça sendo posta à mesa. Vida cotidiana, simples e preciosa como pão fresco. "Vens?"
Perguntou Rodrigo, oferecendo-lhe o braço. Isabel olhou uma última vez para o jardim onde tudo começara, as roseiras que cuidara com tanta paciência, a fonte que voltara a cantar, os caminhos que testemunharam sua transformação de menina assustada em mulher plena. Vou, respondeu, aceitando o braço oferecido. Para onde quer que me leves, vou, porque havia aprendido que o amor verdadeiro não está nos grandes gestos dramáticos, mas nos pequenos milagres cotidianos. Está nos risos compartilhados, nos silêncios cômodos, nas mãos entrelaçadas durante tempestades. Está em construir um jardim together, pétala por pétala, estação após estação, até que floresça uma vida inteira. E assim, no palácio onde uma vez ecoaram apenas ecos do passado, agora ressoavam as vozes do presente e as promessas do futuro, porque Isabel havia aprendido que, às vezes, os finais mais felizes começam exatamente onde pensávamos que tudo havia terminado.